Ok, pessoal, vamos então dar sequência ao estudo do módulo 38, falando sobre o texto escrito e o texto falado. Na aula passada, nós vimos as características do texto escrito, as etapas de planejamento. Nós vimos que ele é um texto mais pensado, ele passa por correções, por revisões, e hoje nós vamos falar sobre o texto falado. Então, como eu tenho insistido há muito tempo com vocês, a gente produz texto o tempo todo. Quando nós estamos dialogando com alguém, os interlocutores, ou seja, as pessoas que participam dessa conversa, estão produzindo texto, que é o texto falado, assunto da nossa aula de hoje. Diferentemente do texto escrito, na produção do texto falado, o planejamento e a execução estão juntos, de modo que a interação é face a face. Então eu não planejo antes o que eu vou falar, salvo se eu vou fazer um discurso. Mas quando eu estou conversando com alguém, não há um planejamento prévio. Esse planejamento ele é junto com a execução. Eu vou falando à medida que as palavras vão surgindo, que as ideias vão surgindo. E eu estou face a face, cara a cara com o meu interlocutor. Numa conversa, podemos corrigir o que foi dito, ou porque nós próprios desejamos esclarecer uma ideia, ou porque nosso interlocutor pode pedir algum esclarecimento. Então, tudo é feito na hora. Eu não entendi. O que foi mesmo que você disse? Às vezes, um ruído, um barulho atrapalha a conversa. Então, é tudo muito dinâmico. Ao fazer isso, os participantes da conversa monitoram o diálogo o tempo todo. Isso é, estão atentos a ele, alternando os turnos da fala. Então, olha que está aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Em uma conversa, os participantes são os interlocutores. A vez em que cada um toma a palavra é chamado de turno da fala. Então, interlocutores são os participantes de uma conversa. Podem ser 2, 3, 4, enfim. Turno da fala é a vez que aquele interlocutor toma a palavra. Quando ele terminou de falar, o turno da fala passa para o outro. Vamos prosseguir. Quanto maior é a capacidade que os interlocutores têm de avaliar a reação um do outro em uma conversa e de ajustar suas próprias falas, maior é a clareza da comunicação e a possibilidade de entendimento do que dizem. Gente, eu costumo dizer uma frase que eu ouvi há algum tempo, que diz o seguinte: comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que você entende. Então eu preciso me preocupar com o que o outro está entendendo, ok? Quem desenvolve a habilidade de observar a linguagem corporal do interlocutor, avalia o efeito da fala, de sua fala, e fazer os ajustes necessários nela, tem mais condições de convencer a ser acreditado do que aquele que ignora esses sinais. O que ele está dizendo aqui? Os gestos, a expressão corporal ajuda o entendimento, ajuda a compreensão daquilo que está sendo dito. A gente faz isso com naturalidade o tempo todo. E nós vamos aprendendo cada vez mais a interpretar esse gestual que é envolvido na comunicação. Vejamos outras características do texto falado, utilizando para isso a transcrição de um trecho de entrevista, em que o entrevistado fala especificamente dos profissionais de um salão de beleza. Então vamos ver aqui a transcrição dessa entrevista. O que a gente encontra lá, né? Manicure, todo aquele processo de embelezamento, né? E às vezes com esse requinte. Tem um fulano que vem tingir o cabelo, o outro vem cortar. Então aquele é de tintura de cabelo. É um expert em tintura de cabelo. É interessante, né? Por isso que eu digo, hoje tem vários... Quando você me perguntou no início da nossa conversa qual é a profissão, eu achei, bom, é um pouco difícil de dizer que é a profissão que eu acho que todas elas são profissões e todas elas merecem nosso respeito, não é mesmo? O importante do homem é ele não ficar à toa. Nós, como professores, devemos, a primeira coisa, ensinar para o menino, é ele
não ser ocioso, não ficar à toa. Percebe, então, que vão fluindo as palavras, tá, pessoal? Não é aquela coisa que foi planejada, escrita, corrigida. Então vamos lá, as características. Primeira, presença de palavras e expressões que marcam o discurso para ajudar o encaminhamento das ideias e o entendimento entre os interlocutores. Essas marcas são chamadas de marcadores discursivos ou marcadores conversionais. Então, ó, né, não é mesmo? Eu achei. Bom, então veja, né, são aquelas expressões típicas da fala, da linguagem oral. Repetição de frases ou ideias. Ó, repetição de frases ou ideias. Também típica do texto falado. Palavras que servem para retomar o que se disse e anunciar a sequência dessa ideia. Tem um fulano que vem tingir o cabelo, o outro que vem cortar. Então aquele é de tintura de cabelo. Então ele está retomando. Ó, esse então, ele retoma uma ideia anterior. Interrupções de frases e de palavras para corrigir a frase ou o rumo da fala. Então você começa a falar alguma coisa, de repente você interrompe porque você quer mudar o rumo. Você quer corrigir o rumo daquilo que você está falando. Além do monitoramento online, ou seja, acontece na hora que os interlocutores podem fazer ao longo do diálogo, algumas outras condições facilitam a compreensão e a fluência da fala. O contexto em que ela acontece, o conhecimento que os interlocutores têm do outro e os gestos e expressões corporais. Então, tudo isso, tá, facilita a compreensão e facilita essa fluência, facilita com que a conversa vá se desenvolvendo naturalmente. Quando alguém diz, e aí, tá ligado? O interlocutor saberá se lhe perguntaram se ele está prestando atenção à conversa ou se algum aparelho está conectado a um circuito elétrico. Esse conhecimento é dado pela situação na qual a conversa acontece e pelos gestos e expressões de quem proferiu a pergunta. Ok? Vamos botar a situação? Eu estou conversando, falo de assunto, e aí, tá ligado? Lógico que eu estou querendo saber se você está ligado na conversa. Ah, eu estou agora aqui na minha casa, meu filho, pai, o videogame não quer funcionar. E aí, tá ligado? É lógico que eu estou perguntando se o aparelho está ligado. Então veja que a mesma expressão, dentro do contexto, ela vai ter um significado específico. Nós vamos, a partir de agora, então, fazer mais algumas atividades da nossa apostila para que possamos fixar o conhecimento. O importante, então, é saber as características principais do texto escrito e do texto falado, principalmente no que diz respeito ao planejamento, a correção, a revisão, típicos do texto escrito, certo? E no texto falado, saber interpretar, além das palavras, os gestos e as expressões dos interlocutores. Muito obrigado pela presença de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.